Mais uma vez, com todos nos alegramos, saudamos os nossos irmãos pela internet, reconhecendo que hoje estamos com algumas dificuldades na transmissão. Espero que nesse momento esteja bem, você possa participar conosco. E você aqui, nos alegramos muito em receber você aqui, você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja, você que vem sempre, mas não é membro, você que está vindo hoje pela primeira vez ou pela segunda, terceira vez. Estamos aqui reunidos para dar gratidão a Deus pelas famílias que nós somos e pedir a Ele que nos oriente a como bem nós podemos viver nas nossas famílias, famílias pequenas, grandes, filhos, algumas famílias já têm, netos, talvez bisnetos. O conceito de família, como o pastor Roberto falou hoje pela manhã, vai se ampliando. Até quero contar para vocês um dos maiores gafes da minha vida. Nunca me esqueço dessa gafe. Porque quem fala muita coisa que não deve, né? As chances de errar são maiores do que os outros que falam pouco, né? Aí eu fui fazer uma palestra numa igreja, e aqui na primeira igreja batista, lá no Estácio, já tem muitos anos isso. E aí eu disse o seguinte, que família é composta de marido e mulher e os filhos, senão não é família. Alguns sociólogos dizem isso, eu acreditei. Aí falei. Aí quando acabou, felizmente teve um momento de perguntas e respostas. Aí levantou-se um casal, um com o outro, e disse: quer dizer então que nós não temos filhos, então não somos uma família? Pude pedir desculpas, perdão, porque como é que aquilo não é uma família? A despeito do que dizem algumas sociologias. Então, família começa com dois. Eu acho que um já não é parte de alguma outra família, não é? Se eu falar besteira, depois eu peço perdão também, não tem problema nenhum. E com dois, com três, os filhos, os agregados, todos nós que vivemos sob o mesmo teto, mesmo aqueles que um dia viveram, nós somos uma família. Como o pastor Roberto falou muito bem hoje, nós temos uma responsabilidade para com a família. Por isso que a igreja dá ênfase à família. Como já foi dito também, a igreja, infelizmente, eu gostaria que não fosse verdade isso, mas é verdade. A igreja é a única organização que se importa com a família. O Estado não se importa com a família. Basta ver as leis que fazem. As escolas não se importam com as famílias. Os meios de comunicação não se importam com a família. Basta ver a sua programação. A única que se importa com a família, a única organização é a igreja. Que Deus nos preserve assim, preocupados, interessados na família, em promover a família, em estimular a família. E que Ele possa abençoar aqui nossa igreja, pastor Roberto, Josimere, e todos que estão vinculados ao Ministério da Família, para que possamos criar canais, cada vez mais canais, para fortalecer as nossas famílias. E aqui, meus irmãos, quero dizer uma simples palavra que tenho repetido aqui. Muitas famílias se fecham nas suas dores, porque tem vergonha que as pessoas saibam dos seus problemas. Então, eu quero só lhe lembrar o seguinte: todas as nossas famílias têm problemas. Todas. De um tipo ou de outro. Mas temos problemas de saúde, de dinheiro, de conflito, de pecado. Todas as famílias têm problemas. E vocês sabem como é que a gente sai dos problemas? Orando, buscando ajuda.
E quando começamos a compartilhar os nossos problemas, nós vamos vendo que, como é o título do meu livro sobre família, pensar que as famílias são perfeitas, as nossas não, é um mito. O mito da família perfeita. Todos temos uma grande vocação pela frente como família, e todos temos problemas de realizar isso. Muito cedo descobri isso, muito cedo. Meus avós tiveram 11 filhos, e o mais novo deles um dia veio visitar os meus pais aqui no Rio, e eu fui passear com ele um pouquinho em algum lugar aqui do Rio de Janeiro. Ele falando: eu sou a ovelha negra da família, foi a linguagem que ele usou. O meu pai não gosta de mim, e era o mais protegido. Assim eu, como sobrinho, achava. E ali eu comecei a perceber que a perfeita família do meu avô tinha um que não se achava amado pelo seu pai. Todas as famílias são assim, mas quando compartilhamos então os nossos problemas, nós podemos ser ajudados. Se a sua família está com alguma dificuldade, procure o pastor Roberto, procure-me, pastor Luceni, pastor Zé Maurício, pastor Carlos Daniel, pastor Cleodaí, e vamos juntos orar uns pelos outros e, quem sabe, ajudar a solução dos problemas. Compartilhe os seus problemas. Compartilhe a sua idade. Por exemplo, a irmã Edia, vem aqui, irmã Edia. Não vem aqui, eu vou até aqui, né? Ela me enganou. Ela falou assim: hoje eu estou fazendo 18 anos. Eu entendi 81, né? Eu entendi, mas não é não. É 88. Graças a Deus. Agora aos 89 chegarei ou não, né? E eu aos 62 chegarei ou não, né? Ninguém sabe, né? Hoje o pastor Valmir perguntou: quem quer saber o dia que vai morrer? Eu fiquei assim, no primeiro momento eu respondi: não quero não. Depois, eu não quero, eu também não quero não, né? Surpresa, por conta de Deus, né? Então, você também fez aniversário essa semana, 88, 89, pode vir aqui. Ou, quem sabe um pouco menos, também pode vir. Vamos dar graças a Deus então pela sua vida, por favor. Dá para chegar um pouquinho mais aqui? Aurélia, ajuda aí a sua mãezinha. ...29 anos de vida conjugal, casal bifano, que tem um ministério com famílias, no Brasil inteiro. Não vou dizer o mundo inteiro, que a humildade de vocês não me permitiria isso, mas em outros países também, não é verdade? 3 anos de vida conjugal, 3 com 29, 32, né? Com 88, e já não sei mais contar, já complicou muito a minha vida. Nos alegramos muito com todos vocês, não é? Quero perguntar se há entre nós alguém que pela primeira vez vem ao nosso culto hoje. Há alguém? Quer ficar em pé para receber o nosso abraço, por favor? Muito bem-vinda. Só se assente quando ganhar um abraço, tá bem? Há mais alguém? Se tiver alguém, fique em pé. Na galeria tem alguém? Temos ali um jovem. Quando ganhar um abraço, se assente. A galeria abraçando aí todo mundo. Alguém que eu não vi? Ok? Bem-vindos, todos são muito bem-vindos. Vamos agora então todos ficar em pé. E vamos dar graças a Deus, né? Por tantas vitórias concedidas. Se você precisar também de orientação sobre família, pode procurar o pastor Gilson, irmã Elizabeth, no site cliquefamilia.org.com.br, tem materiais lá sobre o assunto. Vamos aplicar nosso tempo, nossos recursos, nossas preocupações em defender esse patrimônio que Deus nos deu, nosso melhor patrimônio. O resto pode ir embora. Nosso melhor patrimônio é a família. Senhor, obrigado por esta noite aqui, pelos desafios do dia de hoje, nos cultos da manhã, que as músicas, as orações, a mensagem pelo pastor Valmir nos trouxeram, para que nós possamos ser por Ti capacitados, a fim de que entendamos como devemos agir, netos, filhos,
cônjuges, avós, irmãos, nas nossas famílias, sempre fundamentados na Tua palavra. Agora, Senhor, eu estou aqui com algumas pessoas, 2 casais que celebram a vida em família, ao completarem anos de vida conjugal. Uma senhora e o seu filho, que também celebram o amor na família, completando ela seus 88 anos. Damos-te graças, Senhor, por estas vidas. E queremos te rogar que o Senhor continue a fortalecer todas estas pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo. Receba agora, Pai, o nosso culto e através dele fortalece as nossas vidas. Ensina-nos a viver em família, para a Tua glória e para a nossa alegria. Oramos a Ti, assim, em nome de Jesus. Pode vir aqui, então, dar um abraço nos casais e na irmã Didi. Boa noite, irmãos. Começamos hoje pela manhã o nosso Congresso da Família. Pastor Valromir pregou pelo culto, nos 2 cultos da manhã, pregará agora à noite, às 19h30, né? Nosso horário. E amanhã, também às 19h30. Nós queremos estender o convite a vocês para virem, assistirem, participarem desse congresso que é feito para a igreja, para que possamos então nos aproximar mais as nossas famílias. E também na terça-feira, o pastor Carlos Novaes estará encerrando então este congresso. A nossa oração é que Deus continue nos abençoando. Na parte da manhã ouvimos mensagens que falou profundamente ao nosso coração. E na parte da manhã eu trouxe uma jovem para estar comigo aqui. Logo depois, no segundo culto, uma senhora, né? E agora 2 meninas representando a família, representando a casa, representando os nossos filhos. E elas são inseparáveis, né, pastor? Elas são inseparáveis. Quando eu chamei Júlia, Júlia disse: não posso ir sem a Clara, né? Então, eu fiquei assim, muito tranquilo. Então, vem para cá vocês duas. As duas. Senta aqui. Uma historinha assim, muito legal da gente entender é o seguinte. Às vezes eu fico lá em casa pensando que meus meninos já são bem grandes, né? Não tenho meninos. Mas eu fico pensando naquele momento em que Jesus chegou e chamou aquela criançada toda para brincar com ele, para conversar com ele, e lá estiveram, né? E eu fico imaginando, o que Jesus fez naquele momento? Acho que ele jogou bola de barro, que não tinha gude, né? Devia ser bolinha de gude, mas de forma com barro. Provavelmente brincou de pique-esconde com aqueles meninos, então ele se divertia com as crianças, né? E como eu não tenho meninas, né? E às vezes alguém pergunta: você não tem meninas? Eu digo: não, só tive homens. Mas eu posso dizer o seguinte, Clara e Júlia, que vocês são a minha família também, né?
Vocês fazem parte da minha família, vocês meninas. Então eu posso dizer para todos que tenho muitas meninas como filhas. E conversava outro dia com uma amiga aqui da igreja dizendo o seguinte, que os nossos filhos têm que ser acompanhados por nós como sendo, aliás, os seus filhos têm que ser acompanhados por nós como sendo os nossos filhos. Filhos do pastor Roberto, filhos do pastor Israel, filho do pastor André, enfim, de todos. E vocês, né, como são a nossa família, devem olhar então para os nossos filhos como sendo os filhos de vocês, cuidar, porque na realidade nós somos uma grande família, não é? Vamos ler então o que diz o texto? Juliana, aqui agora. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Amém? Amém. Então eu vou convidar vocês todos, a grande família de Deus, para se colocarem de pé e cantarmos todos juntos. Vindes cristãos, cantai. Senhor Deus, obrigado por esse dia, foi muito ótimo, espero que seja ótimo para todos também. Muito obrigada pela minha família, eu tenho a oportunidade de ter uma. Muito obrigada pelos meus amigos, pela oportunidade da igreja. E que todos nós possamos ser abençoados e recebemos bênção de Deus. Em nome de Jesus, amém. Justiça
capacitados para anunciar Cristo no lar. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5:19. Cantemos. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. É a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, tuas águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. 7:20-25, nós encontramos assim: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão: Fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e
Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e tecemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e fôssemos preservados em vida, como hoje se puder ver. Se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Aquele que me ama. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque cada um pode estar aqui para ouvir mais da Tua Palavra. Cuida de cada família que está aqui e obrigada porque nós podemos estar aqui. Cuida de cada um, obrigado pelo nosso dia. Cuida daqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão com problemas financeiros, problemas no casamento, que possam resolver. Cuida do dia de amanhã, da nossa semana e obrigada que nós possamos ter uma igreja e possamos aprender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado.
Nós teremos agora o nosso momento de gratidão e fidelidade, onde entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer também juntamente com esse momento, o momento de intercessão. Aqueles que estiverem então preparados para trazer os seus dízimos e as ofertas, poderão vir até a frente e depositar aqui. E também, se você deseja entregar ainda mais a sua vida, sua família ao Senhor, se você estiver passando por algum problema lá na sua casa, deixe o Senhor tomar conta disso tudo, deixe o Senhor cuidar disso tudo. Então nós faremos esses dois momentos, o momento de gratidão e fidelidade, e logo após nós estaremos também orando por você. Se você quiser ficar de joelhos, de pé, faça como o seu coração pedir, e nós vamos cantar o hino Cristo te estende a sua forte mão. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, te agradecemos, ó Deus, por nossas vidas. Te pedimos também nesse momento, Senhor Deus, que Tu possas, ó Deus, atender o pedido de cada irmão aqui de pé, ou aqueles que nos assistem através da internet, possam, ó Pai, porventura estar passando por algum problema, Senhor Deus, que às vezes nós achamos que não tem solução nenhuma, mas sabemos também, cremos também que o Senhor é forte, poderoso, estende a sua forte mão para nos atender e nos ajudar. Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor vive em nossos corações. Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor sente os nossos problemas. O Senhor então cuida, ó Pai, dos nossos problemas. Te pedimos, ó Pai, que se houver alguém aqui enfrentando alguma dificuldade dentro do seu lar, junto a seus filhos ou cônjuge,
que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar ali, naquele meio, ajudando, ó Pai, essa família a superar esse problema. Também aqueles, ó Deus, que enfrentam problemas de enfermidade. Te clamamos, ó Deus, pelo poder que há em Cristo Jesus, em Ti, no Teu Santo Espírito, ó Pai, visite esses irmãos, toque, ó Pai, nestas enfermidades, e, ó Deus, erga o Teu servo ou a Tua serva, levante, Senhor Deus, a cabeça deste homem, dessa mulher, desta criança, porque eles são seus, pertencem ao Senhor. Então, Deus, cuide de nossas vidas, ajude também, Deus, aquelas famílias que passam por problemas financeiros. Pai, dê solução também para este problema, pois o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é quem tudo controla. Graças nós te damos, ó Pai, infinitamente, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor Deus, em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Os irmãos podem então levar as salvas, os irmãos podem então se sentar também. Eu gostaria de convidar o pastor Valmir para que viesse à frente. A mensagem que ele nos trará está impresso no nosso boletim. Vai para a tua casa, Marcos 5, 1, 20. Obrigado. Amanhã nós vamos estar juntos e quem puder estar, quero compartilhar com vocês sobre o melhor lar para se viver, baseado em Efésios. Uma série de princípios importantes para a gente ter um lar muito legal, muito abençoado para se viver. Quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, do capítulo de número 5, versos de 1 a 20. Alguns já receberam o esboço aí avulso, mas aqueles que não receberam, o pastor Roberto vai providenciar a distribuição para que vocês possam acompanhar. Vamos ler esta palavra, depois faremos uma oração por essa palavra. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe que encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera.
e todos se admiraram. Nosso bondoso Deus e Pai, nós glorificamos ainda mais o Teu santo nome pela palavra lida nesse momento. Te pedimos também, Senhor Deus, que através do Teu servo, Tu possas, ó Deus, nos falar aquilo que Tu queres, ó Pai, que ouçamos. Guarda-nos, ó Deus, cuida de nós como nós somos Teus filhos. E, ó Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos para que possamos compreender tudo aquilo que Tu queres para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se você já presenciou uma possessão maligna. Ao longo dos meus 30 anos de ministério, tive a oportunidade de lidar com isso muitas vezes. E não é uma experiência boa. Uma pessoa tomada por espíritos malignos e se despersonaliza, se descaracteriza, se desumaniza e é reduzido a quase um animal. Jesus teve um encontro com este homem, e o encontro de Jesus com este homem transformou e marcou profundamente a sua vida, de tal forma que de Jesus recebeu uma missão das mais difíceis. Parece simples, mas muito difícil. Nós tivemos hoje, no culto das 17h30, o comissionamento de missionários, que alguns que vão para a China, outros vão para lugares os mais diversos, mas pior do que ir para a China é uma missão que Jesus deu a esse homem: vai para a tua casa. E eu vou explicar por quê. Esse homem é um retrato, é uma caricatura, uma configuração da imagem e do que representa hoje a sociedade e a família nesta sociedade. Este homem é o retrato da família desajustada. E a gente vai ao longo da palavra tentando aplicar a realidade deste homem, o que ele vivia, o que ele sentia e como se expressava com a realidade da família. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre famílias desajustadas. É o que a gente está vivendo e observando no nosso querido Brasil. Primeiro, famílias desajustadas com a sociedade. Aquele homem era um homem que tinha deixado a sua casa, seus queridos, tinha se envolvido com tantas coisas com tantos pecados, com tantas irregularidades, que ele já não conseguia mais se controlar. Foi tomado por espíritos malignos e que nem em sociedade ele conseguia viver. Tentavam até prendê-lo com cadeias, grilhões, mas não conseguiam, porque ele, com a força descomunal, as arrebentava. E ele vivia nos sepulcros, em completo desajuste e desarmonia com a sociedade. Há muitas pessoas hoje assim, vivendo estas desarmonias, estes desajustes. E algumas delas, por vezes, a sociedade tem que colocar em grilhões, em cadeias. Outras estão presas pelos espíritos malignos, outras estão presas por suas crises, pelos seus traumas. Hoje estão pessoas vivendo em completo desajuste com esta sociedade. Uma sociedade que também cria muitas dificuldades para nós. Demandas financeiras, demandas consumistas têm provocado tantas dificuldades para a família, e na área da finança. Também na área da moralidade. As famílias ficam completamente desajustadas, sem uma direção, sem um parâmetro, sem princípios, porque a sociedade está deteriorada. Também famílias marcadas pela violência, pelo roubo, pela
sociedade que maltrata, que sociedade que machuca, sociedade de medo. Esta é a marca dessa sociedade que se parece muito com a vida deste homem, com um desajuste com a sociedade. Também marcada por relacionamentos rompidos, relacionamentos traumatizados. E certamente aquele homem era produto de relacionamentos que foram desfeitos e que foram marcados por traumas. Também, em segundo lugar, este homem estava vivendo um desajuste com a natureza. Diz o texto bíblico que ele não dormia nem de dia nem de noite, que ele gritava, que ele se feria com pedras, se machucava, se autoflagelava. Portanto, ele combatia a sua própria natureza, ele ia contra a sua natureza, o seu biológico. Isso parece um pouco com a sociedade que a gente vive, uma sociedade marcada por muitas enfermidades psicossomáticas, uma sociedade marcada por tantos desajustes e desarranjos sexuais e traumas nessa área, uma sociedade marcada por muita gente envolvida em drogas e cada vez o consumo de álcool ainda aumentando, coisas que são absolutamente contrárias à natureza humana, à natureza de uma maneira geral. Sociedade marcada por descontroles emocionais e que, de alguma maneira, vão contra a própria natureza humana. Também este homem estava em desajuste consigo. Nele habitavam espíritos malignos. Jesus perguntou qual é o seu nome, eles disseram legião. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Então haviam milhares de espíritos malignos naquele homem que foram se acumulando na vida dele. E há muitas pessoas que estão em profundo desajuste consigo mesmo, autoestima baixa, marcadas pelo egoísmo, marcadas pela opressão externa, pela depressão interna, marcadas pela escravidão, de todo tipo de situação que essa sociedade impõe a gente. Mas esse homem também estava desajustado com Deus. Ele não estava em comunhão com Deus. Ele tinha a sua vida e o seu espírito tomado por forças malignas. E havia nele um anseio por Deus, um anseio por liberdade, mas ao mesmo tempo alguma coisa o repulsava. Diz o texto bíblico que ele, quando viu Jesus, ele correu em sua direção e o adorou. Mas ao mesmo tempo ele falou estranhamente: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Vejam que até os espíritos malignos reconheceram Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E às vezes nós, seres humanos, racionais, com uma certa com dignidade, muitos não reconhecem. E o fato de crer não quer dizer muita coisa, é preciso crer e entregar, porque diz o texto bíblico que até os demônios creem. E os demônios creem e tremem. Há muita gente que crê, mas não treme, não tem temor a Deus. Então este homem estava em desajuste com Deus, porque sua vida estava foi marcada por muitos pecados, pela falta de devoção, de compromisso, de fidelidade. Esse homem e a nossa sociedade também está vivendo este tempo de desajuste com Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quanto mais enxafurdada estiver a sociedade no pecado, mais distante ela estará de Deus. Mais em desajuste espiritual ela viverá. Por isso estamos aqui como igrejas a proclamar a necessidade do arrependimento, a necessidade do reconhecimento de seus pecados, para que a sociedade seja reconciliada com Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos chamados a ajudar esta sociedade a se
a não viver mais em desajustes. Sociedade que começa a eleger novos ídolos para si. Nós, seres humanos, criados para a glória do Senhor, criados para o louvor do Senhor, nós temos uma tendência natural para a adoração. E Deus se coloca à disposição como Deus único e verdadeiro de adoração, mas a sociedade faz as suas opções por novos ídolos de poder, de fama, de riquezas que vão se apresentando. Portanto, esta é um pouco a marca desta sociedade e deste homem. Um homem desajustado com a sociedade, desajustado com a natureza, desajustado com Deus e desajustado consigo mesmo. Nossas famílias e muitas famílias vivem esse drama, esta angústia. Mas algo aconteceu na vida daquele homem. E ele então, ao tempo que estava ali, pediu para Jesus sair daquele lugar. Ele disse: que tenho eu contigo? Então Jesus começou a dizer: sai deste homem espíritos malignos. E ele então, os espíritos percebendo que não poderia ficar ali naquele corpo mais, porque a palavra do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus se manifestava ali, eles então fizeram um pedido: por favor, não nos tire desta região aqui, queremos ficar por aqui, desse país. A gente sabe que vai sair, mas vamos ficar por aqui. E mais à frente a gente vai ver o grupo da cidade voltando e vendo aquele prejuízo que teve lá relacionado aos porcos, as pessoas pediram para Jesus ir embora. Parece que havia uma espécie de pacto, de acordo naquela região ali, em que os espíritos preferiam ficar, os espíritos malignos, mas Jesus tinha que ir embora. Eu não sei quem você está admitindo na sua casa e na sua vida, mas não há lugar para esses dois na sua vida, ou os espíritos do mal, ou o Espírito de Cristo. E aí, aquele homem, então, Jesus, vendo que tinha uma manada de porcos, ordenou então que aqueles espíritos imundos saíssem do corpo daquele homem e entrassem naqueles porcos, e os porcos ficaram alvoroçados, ficaram em histeria, né? Se pode se chamar de porco histérico, né? Mas eles ficaram tão atormentados com a presença daqueles espíritos imundos. Porco já não é chegado a muita limpeza, ainda junta mais imundície neles, então é mais imundície do que os porcos mesmo. Talvez venha daí essa expressão espírito de porco, né? Então não é bom você chamar o seu filho de espírito de porco, não é boa coisa. E aí, diz o texto bíblico que aqueles porcos, na sua histeria, aquela coisa que receberam, se precipitaram no despenhadeiro, caíram no mar e certamente morreram. E aquele homem então sentiu a sua libertação. As pessoas que estavam ali cuidando dos porcos ficaram apavorados com aquela situação, foram para a cidade comunicar o fato às pessoas, e Jesus então teve esse encontro com este homem. E diz o texto bíblico que quando as pessoas voltaram da cidade, encontraram aquele homem que vivia nos sepulcros, que gritava noite e dia, que era o conhecido ali por todos como um homem mais para animal do que para gente, que talvez fosse mencionado como bicho-papão para as crianças. Olha, ou você se comporta, eu vou chamar aquele lá do cemitério para pegar você, né? Era um folclore para aquela região, esse homem atormentado. Eles viram e encontraram um homem completamente diferente. E o texto bíblico diz que esse homem teve, nessa transformação, ele teve 3 características que marcaram a vida deste homem. Em primeiro lugar, quando aquelas pessoas chegaram, encontraram ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Gente, isso tem muito a ver com o que Jesus faz na vida de uma pessoa
e o que Jesus faz na vida de uma família. E o que estas coisas significam. Em primeiro lugar, ele estava sentado, não mais gritando, não mais sem dormir noite e dia, não mais agitado, não mais, mas assentado, com o símbolo de descanso. E estava sentado no lugar mais sublime que o ser humano pode assentar, aos pés de Jesus. Ele estava sentado. E a primeira coisa que Jesus traz à vida da gente é descanso. Descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei das nossos fardos, das nossas opressões, das depressões, das malignidades que povoam no entorno da gente. Eu darei descanso. Nossas famílias precisam deste descanso. Descanso para parar, para se autoavaliar, para a gente colocar as coisas no lugar. A gente dizer, eu vivia assim, nós éramos assim, mas não podemos continuar mais assim. Algo novo aconteceu na vida da gente. É hora de a gente estabelecer novos valores, novas prioridades. Quando Jesus entra numa casa, os valores se modificam, as prioridades são revistas. O que é mais importante na escala de valores? Isso é uma coisa simples, uma regrazinha muito básica, mas fundamental. A pessoa mais importante da vida da gente, quem é? Deus. Em Cristo Jesus. E a prioridade da nossa vida é Deus. Segundo lugar, a segunda prioridade da vida da gente, quem é? É a nossa família. É a nossa família. Qual é a segunda prioridade? É a nossa família. Vamos de novo, é a nossa família. E dentro deste 2, segundo, tem o 2:1 e 2:2. 2:1 é a minha esposa. E 2:2 são os meus filhos. Eu não posso botar 2:1 meus filhos. 2:1 é minha esposa. E eu espero que eu seja o 2:1 dela, né? Porque os filhos vêm e vão, mas a esposa fica. Eu tenho que tê-la como prioridade da segunda prioridade. E em terceiro lugar, o que é mais importante para a gente? Em terceiro lugar vem tudo no mesmo nível. Tudo. Igreja, trabalho, lazer, todas essas coisas que a gente tem, que precisa, estudo, né, profissão, sonhos de diversos tipos, todos estão em terceiro lugar. Mas se igreja em terceiro lugar, não, igreja como instituição, mas Deus como prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então quando Jesus entra na vida da gente, a gente começa a ter um senso novo de prioridade. Segunda coisa, encontrar aquele homem não somente assentado, mas vestido. Isso é significativo porque antes ele andava nu, peladão, né? Não tinha um menor pudor. E uma das coisas importantes que a fé cristã traz ao coração e à vida da gente é consciência moral. Duvido uma vida que recebe a Jesus Cristo não tem seus valores aperfeiçoados, a sua ética aprimorada, o seu caráter se tornando ilibado. A presença de Cristo faz a gente desenvolver a consciência moral. Quem tem Cristo no coração não anda com roupas indecentes, provocantes. Quem tem Cristo no coração tem um senso do certo e do errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, do que é ético. O Evangelho traz isso naturalmente.
a entrada de Jesus na nossa casa, e quanto mais Jesus estiver dentro da casa, mais santificada ela será, mais correções e atitudes adequadas nós tomaremos. Então, tem essa consciência moral que Jesus traz. Também, em segundo lugar, diz o texto, em terceiro, diz que ele estava em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Ele antes estava fora do juízo. Vivia como um louco, um doidão. Não falava por si. Ele era uma pessoa completamente desajustada, desestruturada. Mas agora ele estava em perfeito juízo. Eu me lembro do filho pródigo, que depois de abandonar o pai, essa parábola do filho pródigo, e viver dissolutamente, cair no chiqueiro, e quando estava lá no chiqueiro, a semelhança deste homem, diz o texto bíblico que ele caiu em si. Caiu em si. É uma expressão interessante, é como se você desse um mergulho em si, e começasse a avaliar. Este homem agora estava em perfeito juízo, ele caiu em si. Peraí, quem sou eu? Por que sou assim? Por que vivi assim? Então, ele estava em perfeito juízo. E aí, esse homem estava nesse perfeito juízo que a Bíblia traz a gente. Um lar cristão é um lar onde as pessoas têm perfeito juízo. Onde as pessoas se relacionam, se respeitam, sabem os seus direitos e os seus deveres. Sabe como deve ser tratado um pai, uma mãe, como deve ser tratado o irmão. As pessoas têm perfeito juízo. As pessoas que conhecem a Cristo e o Evangelho agem com decência, com educação, com bom senso, com sensatez. O Evangelho traz isso. As pessoas começam muitas pessoas dizem assim: venham para Jesus, depois que você se tornar crente, você vai ficar rico. Vai melhorar de vida, sua vida vai mudar. Muda mesmo, mas não porque você deu dinheiro, porque você agora tem novos valores. Você era uma pessoa desajustada, gastadora, cheia de desorganização na sua vida, desestruturada emocionalmente. Você agora começa a se estruturar, se equilibrar, se ajeitar, se organizar, se disciplinar. Ser um melhor pai, um melhor esposo, um trabalhador mais organizado, mais responsável. É impossível que, tendo esse tipo de comportamento, nossa vida não se modifique, não prospere. Então, os valores do Evangelho, vividos em sua plenitude, traz naturalmente ao cristão a prosperidade emocional, espiritual e, quiçá, material. Pois bem, esse homem então agora não tinha mais os espíritos malignos, mas ele agora recebeu o Espírito Santo. Na nossa casa não tem lugar para espírito maligno, só tem lugar para Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem lugar. Nossa casa é um lugar em que todos devem desejar consagrar a sua vida. Mas uma terceira atitude deste homem, uma quarta atitude que esse homem teve, foi o desejo de estar com Jesus. Aquela multidão vendo aquele prejuízo que teve lá com os porcos, então disse: Jesus, vai embora daqui, vai embora daqui. Os demônios quiseram ficar ali, mas eles quiseram que Jesus fosse embora. Tem muita gente mandando Jesus embora, mas permitindo que o espírito do mundo fique. E aquele homem então: não, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar nessa cidade onde os espíritos vão estar aqui. Não só espíritos malignos, mas o espírito que norteia os valores, os princípios, a ética, a maneira de tratar as pessoas. Eu não quero esse espírito, não quero viver nesse espírito de mundo. E aí então ele desejou estar com Jesus. Jesus entrou no barco com seus discípulos, ele foi com ele também. Mas aí Jesus vai: espera um pouco. É como se Jesus poderia dizer: seria um prazer ter você comigo. Mas eu tenho uma missão muito mais importante para você, muito mais desafiadora.
Eu quero desafiar você para uma missão especial. E nesse contexto, Jesus já estava começando a ensinar que nós não precisaríamos estar fisicamente próximos dele para estarmos espiritualmente próximos dele. Que ele estaria conosco em todas as circunstâncias. Então Jesus lhe deu uma terrível missão para a situação dele. Em primeiro lugar, Jesus disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Senhor, eu quero estar com o Senhor, voltar para casa não. Voltar para casa é muito complicado. Minha barra está muito suja lá em casa. Eu estou aqui justamente porque ninguém me aguentava mais. Eu era intragável, né? Voltar para casa, eu não gostaria não. Eu prefiro estar aqui com o Senhor, aqui na companhia aqui dos discípulos, indo para os lugares mais difíceis do que voltar para casa. Mas quando Jesus disse para este homem, vai para a tua casa, e ele diz isso para todos nós, no meu entendimento, na minha interpretação, ele está dando 4 mensagens para mim. Primeiro, para todos nós, vai para a tua casa e corrige os teus erros e pecados. E aquele homem teria que enfrentar isso. Ele certamente as pessoas não iam receber de pronto, com tanta boa vontade, como Paulo também temeu, depois da sua conversão, ser recebido e foi, de certa forma, rejeitado. Ele teria que provar, ele teria que mostrar que era um novo homem, transformado, modificado, restaurado, regenerado, purificado, liberto, que não era mais aquele pessoa difícil, rebelde, intolerante, hostil. Ele teria que corrigir. Se ele era bruto, ele teria que se esforçar para ser manso. Se ele era egoísta, teria que aprender a ser altruísta. Se ele não respeitava os pais, ele teria que aprender a respeitar. E esse desafio de voltar para casa tem muito a ver com isso. Às vezes a gente quer fugir de casa, quando na verdade Deus quer que a gente vá para casa. Às vezes a gente trata maravilhosamente as pessoas de fora, mas nós tratamos com brutalidade as pessoas da nossa casa. Muita gente, às vezes, eu fui pastor e tinha muitas programações na igreja onde eu pastoreava, e tinha sempre umas irmãs lá, umas jovenzinhas. Vocês estão sempre na programação, por quê? Eu não gosto de estar em casa é uma confusão, é uma brigalhada terrível, eu quero ficar aqui na igreja. Eu falei, não senhora, você tem que ir para casa, para acabar com essa brigalhada lá, e ser um instrumento de bênção, de restauração. Minha mãe é muito chata, meu pai é isso, meu irmão eu não aguento ele. Então, Está na hora de começar uma restauração na sua casa a partir de você, de perdão, de reconciliação, de boa vontade. Vai para a tua casa. A igreja não é esconderijo para a gente fugir de nossa responsabilidade com a nossa casa. Corrige os teus pecados. Eu era diretor acadêmico aqui do seminário e veio um rapaz do Peru. Ele foi estudar aqui no seminário. Eu entrevistando ele disse... Pastor, eu me converti há uns 3 anos atrás. E no dia que eu me converti, eu senti também uma chamada para o ministério. Mas eu decidi não ir rapidamente para o seminário. Deus falou primeiro assim, antes de você ir para o seminário, você tem que voltar para a sua casa. E ele disse, eu só ia para o seminário depois da bênção dos meus pais. Mas eu era um filho muito difícil. Eu era rebelde, eu era hostil, eu maltratava meus pais, eu era uma pessoa insuportável. Mas o encontro com Jesus foi mudando meu coração, minha vida, e eu comecei a tratar melhor meus pais, ser um bom filho, mais dedicado, mais cooperador, mais atuante
dentro de casa, mais companheiro dos meus irmãos. E meus pais, percebendo a minha mudança e sabendo da minha vocação, eles disseram: filho, pode ir se preparar e vá com a nossa bênção. Ele disse: eu só vim para o seminário depois que eu recebi a bênção dos meus pais. Não adianta ir para o mundo todo e não ir para a sua casa. Vá para a tua casa e corrige os teus erros. Segundo lugar, Jesus estava dizendo para ele, no meu entendimento: vai para a tua casa porque eles são teus. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus. Minha esposa é a minha esposa, meus filhos são meus filhos, não no sentido possessivo de dominar, mas são responsabilidade minha. Eu tenho que cuidar bem da minha esposa, cuidar bem dos meus filhos, cuidar bem da minha casa. Eles são meus. Eu não posso transferir esta responsabilidade para ninguém. Eu não posso terceirizar a minha responsabilidade, como a sociedade está fazendo. Aqui nós enfrentamos centenas de casos de famílias que estão jogando a responsabilidade do cuidado do espiritual, moral, para a escola. Cada um tem a sua responsabilidade. São os meus filhos. E Deus vai cobrar de mim minha responsabilidade como pai, como mãe, como irmão. São meus. Preciso cuidar deles. Porque se eu não cuidar dos meus filhos, o traficante vai cuidar. Os amigos vão oferecer outras alternativas para ele, que não são as alternativas de Deus. Se eu não cuidar da minha esposa, o homem iníquo vai querer cuidar, a mulher adulta vai querer cuidar. São meus, são teus. A gente tem essa responsabilidade. Terceiro lugar, quando Jesus disse: vai para a tua casa, ele está dizendo: vai para a tua casa porque eles precisam de você. Eu preciso de você, mas eu preciso de você lá. Eu tenho aqui os 12, mas muito mais eu preciso dos meus filhos espalhados em suas casas. E as suas casas precisam de você. Você nem imagina o quanto é importante na sua casa, você pai, você marido. Sua família precisa de você. Precisa do seu cuidado, do seu zelo, da tua proteção, da sua provisão, das observações das coisas que precisam ser consertadas, vistas, do seu amparo, da sua presença, da sua força. Mulher, a sua família precisa do seu carinho, do seu aconchego, do seu afeto, da sua ternura, do seu conselho, da sua repreensão, da sua demonstração. Irmãos, seus irmãos precisam de você para estar junto, para apoiar, para também chamar atenção, para brigar, mas para construir coisas bonitas. A gente precisa uns dos outros. Eu fui uma igreja que pastoreei, havia um irmão muito dedicado. Ele quase todo dia estava na igreja. Ele cuidava do patrimônio, então ele estava sempre consertando alguma coisa, ajeitando ali, ajeitando aqui. A igreja é sempre muito bem organizadinha, graças ao trabalho voluntário desse irmão. Aí um dia que ele estava lá, eu saí e fui fazer algumas visitas e decidi visitar a casa dele. Quando cheguei lá, encontrei a esposa dele e vários filhos adolescentes numa maior guerra, num maior conflito, numa maior tensão. E a esposa chorando pelos problemas que ela estava vivendo, de desajuste com seus filhos, e sentindo também a falta do marido, que ele estava fugindo dessa responsabilidade. E eu orei com ela e fui para a igreja. Eu disse... Encontrei o irmão lá trabalhando. Irmão, o que está fazendo aí? Pastor, estou cuidando aqui das coisas. Aí eu disse que nem Jesus disse. O que eu disse para ele? Vai para a tua casa. Mas pastor, deixa isso aí.
Isso é o patrimônio material, como bem colocou o pastor Israel, isso não tem tanta importância. Seus filhos precisam, mas são muito difíceis, meus filhos estão cheios de problemas, meus filhos são rebeldes, e eu não sei o que fazer. Se você não sabe, vai para lá, fica do lado deles, fica quieto, fica orando, fica abraçando, fica acolhendo, fica tendo paciência, faz o que é possível fazer, mas não fuja. Eles são teus, eles precisam de você. Não precisam sim. Você nem imagina o quanto eles precisam. Em quarto lugar, quando Jesus disse para aquele homem, vai para a tua casa, Ele está dizendo para todos nós, a nossa casa é o nosso campo missionário prioritário. Graças a Deus, as famílias desses missionários já estão todas ganhas para Jesus, e pode ser que algumas dos seus queridos parentes ainda precisem, mas não adianta a gente tentar ganhar o mundo se a gente não está ganhando a nossa casa. A gente tem que fazer da nossa casa, dos nossos parentes, nosso campo missionário prioritário. Nosso lugar prioritário de testemunho. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. Nossos queridos precisam ver a misericórdia que Deus teve para conosco, que eles possam receber também esta misericórdia. Nossos lares estão precisando de misericórdia. Misericórdia. Nós somos muito brigões. Nossos estupins são muito curtos. Nós somos muito intempestivos. Nós não somos tolerantes. A gente precisa de um banho de misericórdia, de compaixão. Eu já disse aqui a diferença entre graça e misericórdia. Graça é tudo o que a gente não merece, mas recebe de Deus. Seu perdão, seu amor. Muitos dos filhos às vezes recebem do pai, da mãe, coisas que às vezes eles não merecem, embora alguns pais estão exercendo esse direito de não dar porque não merecem. Misericórdia é um pouco diferente. Misericórdia é tudo que a gente merece, mas a gente não recebe. A gente às vezes merece punição, castigo, e a gente, por causa da misericórdia, a gente não recebe. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus tem muita misericórdia. Ele olha para mim, esse Valmir merecia muito castigo, mas eu vou ter misericórdia dele. A gente está precisando de misericórdia. Quando a esposa vem com uma palavra dura, dá vontade de a gente dar uma palavra mais dura ainda. Ou vice-versa. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente precisa exercer misericórdia. Porque Deus teve misericórdia para conosco. Misericórdia, se a minha esposa merece ouvir coisa pior, eu não vou dar. Eu vou ter compaixão dela. E compaixão é compadecer. Eu vou dizer assim, por que você está falando dessa maneira? O que está havendo com você? Onde eu estou falhando tanto que está deixando você tão chateada? Isso é misericórdia. E aí você começa a tentar entender o problema sob o ponto de vista dela. Eu costumo dizer, quando ela solta os cachorros, em vez de você soltar os seus leões, você deixa os cachorros passarem e vem cá, meu, o que está havendo aí? Você não é assim, né? Cadê aquela doçura, né? E quando o marido também. Então a gente não tem muita paciência. A gente quer soltar os nossos cachorros. Então a gente precisa resgatar isso, essa coisa do evangelho dentro de casa. De fazer do nosso lar um campo missionário, não só para pregar o evangelho, mas para viver o evangelho. Assim como Deus teve misericórdia de nós, devemos ter misericórdia dos nossos queridos. Portanto, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Faça da sua casa, do seu lar, da sua família, a prioridade número 2
da sua vida. Deus, em primeiro lugar. E quando fazemos a prioridade de Deus, a família é abençoada. Em segundo lugar, a família. As demais coisas estão no terceiro nível. Qualquer coisa do terceiro nível que esteja atrapalhando o primeiro nível, o segundo nível, que é a família, esse terceiro nível tem que ser reavaliado. E louvamos a Deus porque a gente tem família. Deus faz o solitário viver em família. Então, pastor Israel, você disse que da família só mãe e filho. Na verdade, pai e mãe, né? O solitário sozinho não é família, né? Então, Deus nos abençoa, Deus abençoa o solitário colocando ele em família, diz o salmista. E a gente precisa da família para o nosso equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio sexual, todos os tipos de equilíbrio. Mas quando a família está desajustada, esses desequilíbrios, então a gente precisa de um reajuste, expulsando todos os espíritos de maldade, de egoísmo, de arrogância, de prepotência, de vaidade, de soberba. Todos esses espíritos para longe da nossa casa. Que o Espírito de Cristo, de graça, de perdão, de misericórdia, de bondade, de generosidade, entre na nossa casa e faça da nossa casa um melhor lugar para se viver. Amém. Vamos cantar a nossa gratidão. Agradeço, Senhor, te agradeço por nossa família querida e pela bênção que a gente tem. Vem derrama nós, vem derrama bênção sobre este povo que se chama povo teu.
Deus o Pai, pelo seu amor, que Jesus Cristo, Filho, pela sua graça, pelo Espírito Santo, pelo seu ensino, protejam as nossas famílias. Até o dia em que formos reunidos pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo no céu, na grande família dos salvos. Oramos em nome de Jesus.